Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Álvaro André, Ministério Tempo para Ver. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial me dirigir a vocês neste dia para compartilhar mais um novo assunto de relevância para cada um de vocês. Eu já cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você, meu amigo, você, minha amiga, que tem me acompanhado todo esse tempo aí nessas exposições, fica aqui o meu agradecimento pela tua vida, por você estar nos acompanhando e estar aí aprendendo conosco também. Eu peço que você nunca se esqueça de comentar, compartilhar com seus irmãos e amigos em Cristo, para que estes sermões que aqui são publicados, eles possam chegar ao maior número de pessoas e o YouTube possa compreender que esses conteúdos que nós publicamos aqui nesta plataforma têm sido de relevância para cada um de vocês também. Você que é novo, você que ainda não tem se inscrito em nosso canal, eu peço que você se inscreva, clique aí na barra de inscrições abaixo do vídeo e venha fazer parte desta família que já vai crescendo a cada dia, para que assim nós possamos ir produzindo mais conteúdo para que possa alimentar as suas almas também. Então fica aqui o meu agradecimento. Vocês têm toda a sua liberdade de comentar aí na barra de comentários abaixo do vídeo aí também, para que nós possamos ir dialogando, para que possamos ir também crescendo. Vocês podem perguntar acerca dos assuntos que aqui são abordados, para que assim o algoritmo do YouTube possa compreender que esses assuntos que eu publico aqui, esses conteúdos, têm sido de relevância. Então nunca se esqueça de deixar o seu like, o seu dislike, você tem toda a sua liberdade, para que assim nós possamos ir interagindo e eu possa também ir compreendendo como é que vocês estão reagindo a todo o novo conteúdo que aqui nós publicamos. Hoje eu não vou ter um texto base porque vai ser uma exposição um pouco diferente. O assunto que eu tenho para abordar com vocês neste dia é um assunto um tanto indigesto. O que não te contaram sobre o marxismo/comunismo. Eu vou me ater às questões filosóficas desta ideologia. E para isso eu estarei trabalhando vários textos bíblicos ao decorrer desta exposição. Mas antes de nós estarmos entrando a este conteúdo, eu peço que você incline o seu rosto aí do outro lado e vamos orar e pedir que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe em mais esta exposição. Amado Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós seguimos em Tua presença, Pai, e em Tua presença nós permaneceremos para sempre. Amado Pai, eu lhe peço que o Senhor nos abençoe no decorrer desta exposição e que o Senhor, Pai, possa falar através deste conteúdo também, Pai, e possa mostrar, Senhor Jesus Cristo, o quão conflitante com a nossa fé é essa ideologia marxista, Pai. Que nossos irmãos possam ser conscientizados e que eles possam compreender, Pai, de acordo à realidade da Tua palavra, Pai, o quão diabólico, Pai, é este pensamento filosófico que surgiu na mente de Karl Marx, Pai, que entra em total confronto com a nossa fé cristã, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor nos abençoe, Pai, que este conteúdo, Pai, possa chegar ao maior número de pessoas e que Teu nome, Pai, possa ser glorificado no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois bem, meus irmãos, então o que não te contaram sobre o marxismo cultural ou comunismo? Em linhas gerais, o comunismo, queridos amigos, é uma corrente filosófica que em sua argumentação ela entra em confronto com a fé cristã, em total conflito e oposição com a cosmovisão cristã, visto que quando falamos de marxismo cultural, há expresso aí algumas pautas aí, estamos falando de pautas como a tal da batalha de classes, que já eu vou estar abordando com um pouco mais de profundidade do que se trata isso aí.
Então falamos de pautas como batalhas de classes, aborto sendo tratado como questão de saúde pública e não de assassinato de bebês, legalização de drogas, abolição de propriedade privada, rompimento aí com os meios de produção, desconstrução da família tradicional e os valores judaico-cristãos, uma relativização da verdade, onde não existe verdades absolutas, você pode construir a sua própria verdade na visão deles, e por fim, um caos total na sociedade e a destruição da civilização ocidental, que foi construída pelo suor, sangue e trabalho de nossos antepassados, baseados e alicerçados nos valores judaico-cristãos. Verdadeiramente, meus irmãos, a cultura ocidental, ela está embebida do cristianismo, está embebida e fundamentada nas escrituras sagradas. Não tem como nós desconstruirmos a nossa história. Os marxistas, eles falam muito em retrocesso, meus irmãos, mas quando você tenta destruir a identidade de uma civilização, quando você tenta destruir a história de uma civilização, isso é retrocesso, meus irmãos. Quem está querendo retornar para trás e involuir, em vez de evoluir, são os marxistas. O reverendo Billy Graham, em um dos seus sermões épicos e históricos, no ano de 1954, no auge da Guerra Fria, ele declarou o seguinte, prestem bem atenção no que disse Billy Graham, aquele que é considerado o maior evangelista do século XX. O comunismo não é apenas uma teoria econômica. Prestem bem atenção no que ele está dizendo, o comunismo não é uma simples teoria aí econômica, é uma religião inspirada, dirigida e motivada pelo próprio diabo, que declarou guerra contra Deus, o Deus Todo-Poderoso. O comunismo decidiu contra Deus, contra Cristo, contra a Bíblia e contra toda a religião. Então, tudo aquilo que é moral, tudo aquilo que é decente, tudo aquilo que vem da palavra de Deus, o marxismo cultural, ele declarou guerra, meus irmãos. São ideologias, são linhas de raciocínio totalmente opostas, um é oposto do outro. Eu fico pasmo, meus irmãos, quando eu encontro nas redes sociais pastores que se auto-intitulam progressistas, ou ele não entende o que é cristianismo, ou ele não entendeu o que é socialismo, porque se entendesse, ele verdadeiramente rejeitaria essas ideias. E Billy Graham, ele segue, é uma religião satânica que visa destruir a própria fundação da civilização cristã ocidental. É o que eu ressaltei ainda há pouco. O principal objetivo aí do comunismo ou do marxismo cultural é destruir toda a base da civilização ocidental, que é o cristianismo, meus irmãos. Por isso que em regimes totalitários de viés esquerdista, os cristãos são perseguidos, padres e pastores, ministros do evangelho são expulsos do seu país, são perseguidos e alguns são até martirizados, porque o marxismo está em total oposição à palavra de Deus. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que se auto-intitula esquerdista e diz que é cristão, eu digo para você, é momento de você refletir a sua fé, é momento de você pensar, será que você tem compreendido verdadeiramente a palavra de Deus? Porque não tem como você ser um esquerdista e ser um cristão ao mesmo tempo. Mas para entendermos, meus irmãos, esta ideologia, precisamos compreender o homem e a mente que está por trás desta ideologia satânica, que é Karl Marx. Então, quem criou a ideologia marxista? O marxismo é um termo que está aí ligado ao nome do filósofo economista alemão Karl Heinrich Marx, nascido em Treveres, no antigo Reino da Prússia, atualmente Alemanha,
no ano de 1818. Falecido em Londres no ano de 1883, seus pais eram judeus e convertidos ao protestantismo ali alemão de base luterana. Então, Marx ele foi batizado na igreja luterana aos 6 anos de idade, por volta do ano de 1824. Então ele era de família judaica, que se converteu ao cristianismo, era um homem que tinha bases, que tinha alicerces cristãos. Mas o que mudou na mente de Karl Marx? Se nós analisarmos todo o contexto da história de Karl Marx, vocês vão ver que no início, quando ele chega na universidade, ele compunha vários poemas que exaltavam o nome do Criador, que exaltavam a Deus. Eram poemas belíssimos, só que em algum momento ele muda de opinião e declara guerra contra o cristianismo e começa a escrever aí poemas que são blasfemos e cria essa maldita ideologia, meus irmãos, que por onde tem passado, por onde tem sido implantada, tem instaurado o caos, a fome, a miséria e a morte. Porque um marxista, meus irmãos, ele não é um bom economista, ele não é um bom pai, ele não é um bom filho, ele não é um bom familiar, ele não é um bom cristão, porque ele relativiza tudo, ele olha tudo pelo viés marxista, que olha tudo pelo lado da relativização, no intuito de que não há verdades absolutas, quando Jesus Cristo ele disse que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. E desta forma, quando ele fala que ele é o caminho, ele exclui todos os demais caminhos. Quando ele fala que ele é a única vida, ele exclui os demais tipos de vida que podem existir. E quando ele fala que ele é a verdade, ele exclui todas as possibilidades de outras verdades além dele que existem neste mundo. Karl Marx ele se formou na Universidade de Berlim em filosofia entre os anos de 1836 e 1841, sob influências da dialética hegeliana ou hegeliana de esquerda, baseada na dialética do filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel, para criticar a política e a religião. Marx até tentou ingressar aí no jornalismo e na política, mas em tudo que ele fazia, ele fracassava, é o que diz Gary North em sua obra A Religião Revolucionária de Karl Marx, ali na versão em espanhol. Suas principais obras são o Manifesto Comunista, escrito em parceria com seu grande amigo Friedrich Engels, por volta de 1848, e o Das Kapital, ou O Capital, por volta do ano 1867, ele é a mente por trás de todo esse caos que é a filosofia marxista, ou o marxismo cultural, ou ideologia comunista / socialista. Em seus estágios, o marxismo é uma doutrina totalmente materialista, olha tudo pelo viés do material, não existe nada que seja aí espiritual na mente deles, algo que seja além do que nós conseguimos ver. Mas o que prega o marxismo cultural? Vamos analisar agora. Esta já é a terceira parte do nosso vídeo deste dia. Então é o terceiro tópico que eu quero analisar com vocês. O que prega o marxismo cultural? É construída sob a narrativa de uma batalha de classes, que em toda a análise que eu fiz, meus irmãos, eu percebi que é uma baita de uma besteira. Esta tal batalha de classes não existe, só existia na mente pequena de Karl Marx. Então, em resumo rápido e superficial, trata-se da ideia de que o patrão é opressor do empregado, o marido, ele oprime a esposa, os pais oprimem os filhos, o pastor oprime os fiéis, e assim por diante, o professor é contra o aluno. É uma baita de uma mentira, meus irmãos, porque o professor, ele sempre está querendo o melhor do aluno, ele sempre está querendo que o aluno aprenda, que o aluno se desenvolva.
eu me lembro, meus irmãos, com um coração muito contente de minha professora, a dona Suzelei, e sempre quando me lembro dela, eu me lembro com carinho, porque percebo que todas as vezes que me chamava a atenção, todas as vezes que me dava broncas, ela queria que eu aprendesse, queria que eu progredisse. E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, eu dou graças a Deus pela dona Suzelei, porque no período em que eu estava ali no ensino fundamental, no ensino médio, que foi o período que ela me acompanhou ali, ela sempre esteve me conduzindo pelo caminho que era correto, me mostrando o que eu tinha que fazer para que eu pudesse progredir. Então é uma baita de uma mentira que Paulo Freire inventou, de que o professor, ele é opressor do aluno. Isso está na pedagogia do oprimido. E ali ele chega a relativizar a questão do trabalho, ele fala que o trabalho é opressão, quando o trabalho, meus irmãos, é necessidade. Paulo Freire estava totalmente equivocado com a sua pedagogia do oprimido. É outra coisa que não existe também. Então, está baseado nisto. O negro é vítima do branco, e por aí vai, meus irmãos. E com isso, eu não estou negando a maldade e a desumanidade que foi a escravidão no período ali em que os negros eram escravizados. E uma coisa eu quero dizer para vocês, os brancos cometeram sim, os europeus cometeram muitos pecados nesse período, mataram muitas pessoas ali de forma injusta, meus irmãos, mas naquele período da escravidão, uma coisa que muitas mídias sociais não falam, eu quero falar para vocês. Naquele período, os próprios negros vendiam os seus próprios irmãos para os europeus. Então eu desafio qualquer esquerdista a dizer que os negros eram opressores dos próprios negros naquele período também, porque eles roubavam muitas pessoas ali e vendiam, seja por causa de dívida, ou seja, por maldade mesmo, e entregavam a vida de seus próprios irmãos para os europeus, para serem escravizados e trazidos para a Europa, trazidos aqui para o Brasil, para trabalharem em lavouras de café, em cana-de-açúcar. Era isso que eles faziam. Então eu desafio você, esquerdista, você tem coragem de vir para a mídia e dizer que naquele período os negros também cometeram maldade com seus próprios irmãos, ao vender os seus próprios irmãos ali a troco de nada, a troco de dinheiro? Vida não tem preço, meus irmãos. Isso aí nós podemos dizer. Esta ideia de batalha de classes é uma besteira sem limites, uma ideia satânica que surge na mente de um homem que era possuído por 1000 demônios, que era o Karl Marx, como dizia o seu melhor amigo, Friedrich Engels, que chega a dizer que Karl Marx era um homem devasso, que era possesso de 1000 demônios. É o que Engels fala a respeito do seu melhor amigo. Esta teoria de batalha de classes, ela torna-se satânica, pois ela divide as massas, desestabiliza toda uma sociedade e coloca um contra o outro. Não há união ou possibilidade de diálogo. Com quem pensa diferente, dentro da ideologia marxista, pessoas divergentes devem ser eliminadas, seja por meio de uma revolta popular armada, por meio de armas de fogo, de uma guerra civil, ou por meio de narrativas falsas, que é o que eles sabem fazer. Então, destruindo ou diminuindo a imagem do opositor, ou em casos mais extremos, como aconteceu no ano passado com o Charlie Kirk, eles pegam em armas e literalmente acabam com a vida daqueles que na ideia deles são os seus opositores. Em uma ocasião, queridos amigos, pasmem, me parece que era um professor da USP, e ele dizia o seguinte em um discurso que ele fez para os alunos lá, que para um conservador, a única coisa boa que ele poderia fazer era colocá-lo no paredão, pegar um bom fuzil e colocar uma boa bala na cara do conservador. Era isso que o professor lá, esquerdista, ele falava. Era o pensamento dele que estava embebido de conceitos marxistas, de revolta armada.
foi o que Chávez fez na Venezuela, Maduro também, foi o que Che Guevara pregou durante todos os dias da sua vida, que aqueles que não concordavam com o seu pensamento, a única coisa que ele podia dizer era El Paredón, para ser fuzilado. Então, marxistas raiz, eles não têm amor pelo próximo, eles têm ódio de tudo e de todos que pensam contrário a eles. O pensamento marxista, ele é demoníaco, queridos amigos, pois semeia e fomenta o ódio de tudo e de todos. Família, religião, valores judaicos cristãos e a genuína democracia. E o que eles chamam de democracia, meus irmãos, trata-se de uma ditadura estatal, travestida de proletariado. Karl Marx era um mentiroso, ele detestava os trabalhadores. Para ele, eles eram loucos, sem nome e sem pátria. Era assim que Karl Marx se referia aos trabalhadores. É o que é dito por Gary North, nesta obra que eu citei ainda há pouco aí, Religião Revolucionária de Karl Marx. Ele cita ali que Karl Marx tinha esse viés de pensamento em relação àqueles que trabalhavam, àqueles que produziam riqueza em uma nação. Então, na visão dele, esses trabalhadores não eram nada. Em regimes comunistas, os trabalhadores eles perdem direitos básicos: propriedade privada, liberdade econômica. E em resumo, em um regime comunista, você só tem liberdade de trabalhar, mas não tem liberdade de progredir e adquirir bens, pois tudo pertence ao Estado e não seu. Não há classes econômicas, todos são iguais, todos são pobres. Olha para a Coreia do Norte, queridos amigos. Olha para o Camboja. Olhe para países africanos que têm governos que são comunistas, a fome e a miséria, a morte que eles enfrentam diariamente, a perseguição religiosa. Em uma ocasião, meus irmãos, extremistas, já de um outro lado aí, que é os extremistas islâmicos, em um lugar ali da África, eles invadiram uma igreja, saquearam tudo e atearam fogo em tudo. No outro dia, o pastor chega com seus fiéis para fazer o culto. Muitos pensariam que eles iriam se desesperar, que o culto não seria feito, não seria realizado, mas o reverendo, em humildade, ele vai até o local onde ficava o culto e ele executa aquele trabalho de devoção diante de Deus e glorifica o nome do Senhor por meio da perseguição. E deste modo, meus irmãos, em todos os lugares onde há extremistas, sejam eles religiosos ou de ideologias políticas, há perseguição contra os cristãos. Vocês podem ver do que aconteceu há pouco tempo, me parece que foi na Guatemala, onde pastores e padres foram expulsos, freiras foram expulsos ali, eles foram impedidos de professar a sua fé. Então percebam, meus irmãos, o marxismo, como diria o reverendo Billy Graham, ele declarou guerra contra a religião, declarou guerra contra Cristo. Então, desta forma, todos ali são iguais, pobres, é a ideologia da miséria. Resumindo, você vai morrer de trabalhar e nunca vai ter nada. E o pouco que você conquistar, o Estado vai tomar de você por meio de impostos absurdos e de leis espúrias que eles são hábeis em criar. Tudo é do Estado. Ele vai tomar de você e dividir com vagabundos que não produzem nada e ficam parasitando divisões estatais. Olhe para tudo isso que acontece aqui no Brasil, meus irmãos. Repartições públicas sendo aparelhadas, como Correios, Petrobras. Esses homens aí de viés esquerdista, de viés marxistas, eles ficam ali parasitando tudo, comendo o dinheiro público, enquanto nós que trabalhamos de verdade, nós temos que trabalhar, sofrer, suar, derramar o nosso sangue, o nosso suor para sustentar vagabundos, meus irmãos. É como dizia o saudoso doutor Enéas, é como se fosse um octopus que fica ali sugando todas as riquezas de uma nação.
Esse é o sistema comunista. Karl Marx nunca foi um brilhante intelectual, como dizem os marxistas modernos. Na verdade, em toda a sua vida ele foi um completo fracassado. Nunca foi de trabalhar para ganhar o próprio sustento, o próprio dinheiro e se manter. Na realidade, a vida inteira, meus irmãos, ele se escorou nos outros, seja no seu pai, na sua mãe, na sua esposa e no seu melhor amigo aí, o Friedrich Engels, que o sustentou com uma pensão até o último dia de sua vida, porque Marx não gostava de trabalhar. Como diria o Gary North, ele nunca perdeu um hábito: gastar dinheiro e dinheiro dos outros. Era o que dizia Gary North. Então, até o último dia de sua vida, Marx tinha muita dificuldade em terminar o que começava e ele nunca chegou a ver uma obra sua ser publicada formalmente, porque ele era um total fracasso. Sua teoria econômica era deficiente e já estava superada nos seus dias. Muito me admira, meus irmãos, homens em várias partes do globo terrestre ainda acreditarem nessa mentira, que em todos os lugares que foi implantado só causou morte, destruição, miséria e perseguição. Ele nunca chegou a terminar o que começava, nunca chegou a ver uma de suas obras publicadas formalmente. Suas obras e atividades revolucionárias nunca tiveram grande expressão e nunca deram em nada. Ainda que 1/3 da população mundial tenha aderido aí a esse viés maldito, vocês podem analisar, podem fazer a mesma pesquisa que eu fiz e vocês vão compreender, queridos amigos, que o marxismo nunca produziu nada. Olhe para a involução que se encontra a educação brasileira. Boa parte da população brasileira termina os seus estudos e é analfabeto funcional, não consegue interpretar um texto. E muitos vêm dizer, não, mas o governo tem investido bilhões aí na educação. Ao contrário, ele tem cortado e tem aí fragmentado esse sistema educacional aqui do Brasil. Karl Marx era um hipócrita, criticava o capitalismo, mas ele vivia uma boa vida sossegada lá na Europa. Ele vivia como um capitalista, fazia viagens para a França, para a Bélgica com a sua esposa Susana e desta forma torrava o dinheiro dos outros. Nunca deu um dia de serviço para ninguém, vivia uma boa vida e muitas vezes, voltando um pouco mais atrás, quando ele estava na universidade, ele gastava todo o dinheiro que seu pai lhe enviava para o seu sustento ali com jogatina, com prostíbulos, bebedeira, brigas. Era isso que ele sabia fazer. Era um completo desocupado, para não dizer um vagabundo. Ele era um hipócrita. Criticava o capitalismo, mas vivia como um capitalista. Vivia uma vida boa e sossegada na Europa. E como não trabalhava, tudo o que ele escreveu e produziu foi sustentado por recursos de terceiros, seja por seu pai, por sua esposa ou por Friedrich Engels, e por obras que ele nunca entregou. Vendia essas obras, mas nunca entregava. Desta forma, fica claro que a mente por trás do marxismo, meus irmãos, era um homem desocupado, viciado em jogatinas, brigas, bebedeiras e boemia. Marx nunca deu um dia de trabalho para ninguém, pois ele via o trabalho como opressão. Não trabalhava e queria dar palpites na vida de quem verdadeiramente trabalhava e produzia riquezas. Gente, francamente, parece piada, mas é a realidade. O grande intelectual marxista aí, que é Karl Marx, que na cabeça utópica dessas pessoas que defendem essa ideologia, era um vagabundo desocupado e eles acham que ele defendia o trabalhador. Eu posso dizer, francamente, queridos amigos, parece piada, mas é a verdade. Mas eu quero tratar agora, neste quarto tópico aqui, da antropologia marxista. Outro ponto que entra em choque com o cristianismo é o modo como o Marx ele interpretava o ser humano
o modo como Marx interpretava o homem. Para ele, o homem era autônomo, isto é, tem autoridade para fazer o que quiser e ser o que quiser, e os limites que Deus impôs no homem desde o Gênesis, para ele não significavam nada. São necessários limites, meus irmãos. Eu já fiz uma exposição este ano aqui, no YouTube, ou no ano passado, não me recordo agora, sobre os limites serem necessários para que nós não coloquemos o que há de pior dentro de nós para fora. Os pais colocam limites nos filhos, os professores nos alunos, o pastor nas ovelhas, para que o pior do ser humano não seja colocado para fora. Mas para Marx, o homem é autônomo e pode ser e fazer o que quiser. A verdadeira liberdade, meus irmãos, é quando você faz o que você não quer porque é necessário ser feito. Você faz o que você tem que fazer. Então, para ele, os limites que Deus estabeleceu não significavam nada. Deste modo, o homem pode fazer o que quiser, sem ter que prestar contas a ninguém. O que na minha concepção e na concepção de outros teólogos que vocês podem analisar aí na internet, entra em total contradição com a palavra de Deus que diz que há um juiz e um legislador que é Jesus Cristo, que vai julgar vivos e mortos, bons e maus, e que vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo e prestar contas do que fizeram por meio do corpo, seja bom ou seja mal. Veja aí 2 Coríntios 5,10, meus irmãos. Eu poderia citar de cor aqui, mas eu quero ler com vocês 2 Coríntios 5,10, que diz assim, que todos vão ter que prestar contas diante de Deus e vão ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas se nós formos aí a Romanos 14 também, vamos encontrar algo mais aqui, Romanos capítulo 14 deixa claro para nós esta questão aí de que há um juiz e de que há um legislador, que nós vamos ter que prestar contas diante dele. Então essa ideia de Karl Marx de que o homem é autônomo está totalmente errado. Ele tinha uma ideia de que o pecador é um coitadinho, de que o problema do homem não é o pecado, mas sim a tal da batalha de classes. As classes sociais eram o problema do homem, o que é outra baita mentira também. E aqui, no capítulo 14, versículo 10, diz assim, mas tu, porém, que julgas a teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão, pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então o homem vai ter que prestar contas do que fez por meio do corpo. Você não é autônomo, você tem que prestar contas para alguém. Você não pode fazer o que você bem entende, o que você acha que você tem que fazer. Mas vamos seguindo aqui, Livro de Atos, capítulo 10, versículo 42. A palavra de Deus segue dando testemunho de que há um juiz e um legislador. 10:42 diz assim, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos. E se nós formos no capítulo 17, versículo 31, ainda de Atos dos Apóstolos, diz assim, verso 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então não pense que você pode fazer o que você bem entende, pode praticar o mal, praticar o pecado e não vai ter que prestar contas para ninguém, porque a Bíblia diz que há um juiz e há um legislador que julga vivos e mortos, bons e maus. É a fiel testemunha, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Só que em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vai dizer algo mais aqui para nós. 2 Timóteo, capítulo 4,
e versículo 1. Segundo Timóteo, capítulo 4, e versículo 1 diz assim, ó: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Então entenda, querido amigo, você vai ter que prestar contas do que você fez por meio do seu corpo. Seja bom ou seja mal, há um juiz, há um legislador. E lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 5, vai repetir isso também, ó. 1 Pedro 4 e versículo 5. Vejam bem o que diz aqui, ó. 4 e versículo 5, ó. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então essa ideia de Karl Marx de que o homem é autônomo, de que ele pode fazer o que bem entende sem ter que prestar contas a ninguém, é uma baita de uma mentira, seja ela de forma espiritual ou material, nos dois sentidos está equivocada, porque aqui neste mundo nós temos que prestar contas às lideranças de uma nação, às autoridades, e no mundo espiritual nós temos que dar conta diante de Deus do que fazemos. Só que se nós voltarmos um pouco lá a Romanos 14, versículo 9, vai ter algo mais dito aqui também pelo apóstolo Paulo. Romanos 14, versículo 9, ó, diz assim, ó: Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. E se nós seguirmos aqui em 2 Timóteo 4:8, vai ter algo mais aqui também, ó. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. 2 Timóteo 4:8 diz assim, prestem bem atenção, ó: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Jesus, ele é o justo juiz. E se nós formos a João 5:30, Jesus desde cedo ele falou que ele é juiz, ó, que ele veio para julgar e que ele segue julgando através da reta justiça. Isto em outra parte, mas aqui ele diz assim, ó, João 5:30. João capítulo 5, versículo 30, diz assim, ó: E disseram-lhe, João capítulo 5, versículo 30, ó, ele diz assim, ó, prestem bem atenção, ó: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. E se nós formos a Isaías, no capítulo 11, vai falar que Jesus ele julga de acordo à reta justiça. Isaías capítulo 11, versículos 3 e 4, 11, 3 e 4 diz assim, ó, prestem bem atenção, ó: E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade, com mais justiça ainda, aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o iníquo. Na essência de tudo, queridos amigos, o marxismo, por meio dessa tal batalha de classes aí, só nos revela uma coisa: o homem encontra-se depravado, corrompido pelo pecado. Essa tal luta aí de classes, de um contra o outro, só revela a nossa miséria moral, queridos amigos, que não está... só revela a nossa debilidade, e a nossa miséria moral revela a debilidade do homem, que não está em rebelião contra o seu próximo, mas quando se rebela contra o seu próximo, está em rebelião contra o próprio Deus, o seu Criador. E como diria Gary North, a respeito do marxismo, esta é a religião do caos. Desta forma, queridos amigos, não podemos defender esse tipo de coisa. E o quinto tópico que eu quero
tratar aqui com vocês é a pedagogia do vagabundo. Aqui eu faço um trocadilho, queridos amigos, com a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, porque ali nada mais é do que a pedagogia do vagabundo que ele trata ali. Você não trabalha, você não produz nada e tem que viver às custas do Estado. A ideologia marxista ela é inimiga de quem trabalha e produz riqueza em uma nação, é inimiga do conservadorismo, dos bons costumes e, como eu disse, é inimiga dos decretos e da soberania divina e contrária aos valores judaicos cristãos, é inimiga da família e do cidadão de bem. Em suma, ou você é cristão ou você é marxista, os dois não dá para ser porque um está em oposição ao outro. Por outro lado, essa ideologia, queridos amigos, essa ideologia maldita, ela anda de mãos dadas aí, de mãos atreladas, com criminosos aí de todos os tipos. Desocupados, vagabundos, preguiçosos, amiga de gente que não produz nada e querem tirar daqueles que verdadeiramente produzem e conseguiram conquistar as suas posses com muito suor e esforço do seu trabalho. Tudo aquilo que possuem contra esta ideologia marxista do ócio. Veja o que está expresso na palavra de Deus. Abra comigo aí em Provérbios, no capítulo 20, versículo 4. O rei Salomão, ele vai falar algo bastante claro a respeito aí dessa pedagogia aí do vagabundo. Como é que a Bíblia, ela trata pessoas desocupadas que não querem trabalhar, que não querem correr atrás do seu sustento. Vejam bem aqui, ó, Provérbios capítulo 20 e versículo 4, ó. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Então o que Salomão está dizendo aqui? Que o preguiçoso, o vagabundo, o desocupado, ele não vai trabalhar, ele não vai produzir o seu sustento e quando chegar o inverno ele vai ficar mendigando, como naquela história da formiguinha e a cigarra. A formiguinha passou o verão todo trabalhando e a cigarra só cantava. E depois, quando veio o inverno, a formiguinha estava bem quentinha lá dentro do seu formigueiro, com o alimento bem abastecido dentro da sua colônia, e a cigarra batendo na porta ali pedindo algo, e ela não recebeu nada, porque o preguiçoso não merece nada, porque ele não trabalhou, ele não correu atrás do seu sustento. E no capítulo 19, versículo 15, Salomão ele diz algo mais aqui, ó. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá a fome. Mais uma vez, a palavra de Deus segue dizendo que quem não trabalha não come. É o que o apóstolo Paulo vai repetir mais à frente. Nós vamos tratar disso aí também. Desta forma, se você não trabalha, você não produz nada, você não tem direito a nada. Porque você não trabalha, você tem boa saúde e você não quer trabalhar. Muitas e muitas vezes, meus irmãos, nas ruas da cidade onde eu vivo aqui, em Presidente Prudente, no estado de São Paulo, vejo pessoas aí na situação de rua, pedintes ali, pessoas jovens, com boa saúde, em condições de trabalhar e pedindo dinheiro para usar drogas. E eu aconselho a vocês, não dê dinheiro para esse povo, não oferte nada para eles, porque eles não merecem nada, têm boa saúde e não querem trabalhar. E muitas vezes, quando você oferece alguma coisa para eles ali, algum tratamento, eles não querem. Em outra ocasião, vi um cidadão parando um desses pedintes e falando para ele, ó, eu tenho uma empresa, você quer trabalhar? Eu vou te levar lá, eu vou te contratar. E ele falou, não, eu só quero dinheiro, eu não quero trabalhar. Eu quero que você me dê na boca. Eu não quero que você me ensine a pescar, eu quero que você me dê o peixe. Esse tipo de pessoa, meus irmãos, não merece nada da nossa parte. Merecem padecer necessidade e padecer a fome, como diz Salomão aqui. E no capítulo 6, ou melhor dizendo, no capítulo 10, antes disso, capítulo 10 vai dizer o seguinte aqui, ó. Capítulo 10 de Provérbios, verso 4, ó. O que trabalha com a mão displicente, com a mão aí vagarosa ou fraquejante, te empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece.
E desta forma, se você trabalha com coragem, Deus vai honrar o suor do seu trabalho, porque você está cumprindo o mandamento dele, que ele disse para Adão: você tem que viver do seu suor, você tem que trabalhar. E no capítulo 6, vamos ver o que diz aqui, ó, capítulo 6, versículos 6 ao 11, ó. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Veja, a sabedoria bíblica está dizendo para o preguiçoso aprender com a formiga, ó. Pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, não tem ninguém ali para ficar inspecionando ela, ó. Prepara no verão o seu pão, na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza, como o meliante, a tua necessidade como um homem armado. Então, meus irmãos, a única forma de produzir riquezas, meus irmãos, é com trabalho, mas muito trabalho. Ou como diria o saudoso Silvio Santos, o sênior Abravanel, quando perguntaram para ele como que ele conquistou todo o patrimônio que ele tinha, ele dizia que era com um pouco de esforço e com muita transpiração, com muito trabalho. É desta forma que se produz riquezas. Não passando pano para vagabundo, como a ideologia de Marx faz. A palavra de Deus nos ensina a trabalharmos para termos sustento. Veja o que diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17 ao 19. Gênesis 3, verso 17 ao 19, ó, diz assim, ó: E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porque és pó, e em pó tornarás. Então perceba, meus irmãos, a sentença do homem foi viver do seu próprio suor. Esse foi o resultado da queda e não tem como nós fugirmos disso. Se você não trabalha, você não tem riqueza. Se você não trabalha, você não tem roupa. Você não tem alimento, você não tem moradia, você não tem sustento, você não tem educação. Você tem que trabalhar para conquistar tudo o necessário para a sua vida. Em Efésios 4:28, também o apóstolo Paulo diz algo mais aqui, ó. Efésios 4 e versículo 28. Efésios 4, 28. Veja o que diz aqui, ó. Prestem bem atenção, ó. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. E veja, meus irmãos, que a causa do necessitado não é desprezada pelas Escrituras. O que a palavra de Deus, o princípio que a palavra de Deus traz aqui para nós, o que a palavra de Deus despreza, são desocupados que querem viver às custas dos outros e que não querem trabalhar. São pessoas que têm condições de trabalhar, têm saúde para viver e não querem viver. Aí, pelo menos é pelo seu trabalho, mas querem viver de recursos vindos dos outros, como Karl Marx viveu toda a sua vida. A Bíblia também nos ensina a não sermos pesados para ninguém, meus irmãos, mas a trabalhar com as nossas próprias mãos, pois é o trabalho que nos dá dignidade. Veja aí, segundo os Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 ao 9, segundo os Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 ao 9, veja o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Imitar o que de Paulo? O trabalho que ele executava, porque era um homem trabalhador, ó. Pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum. O que ele está dizendo, ó, eu não fui pesado para ninguém.
O pão que eu como eu trabalho para conquistar, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar o exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. E segue o apóstolo Paulo aqui, no capítulo 4, versículo 11 e 12. Vejam bem o que ele diz aqui, em 1 Tessalonicenses 2,9. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. Ele diz assim, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. E no capítulo 4, verso 11 e 12, ele segue falando a respeito disso. Vejam bem o que diz aqui, capítulo 4, versículo 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhando com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Quando você trabalha, meu irmão ou minha irmã, você tem dinheiro para sustentar a sua casa, sustentar a sua família, e se aparece algum verdadeiramente necessitado, você tem com o que distribuir para ele, e desta forma fazer o que Deus manda. Em Atos 18:3, Paulo ele vai dizer algo mais aqui, que ele deu o exemplo na prática. Ele era construtor de tendas ali e de velas de navio. 18:3, veja o que ele diz aqui, Ele trabalhava com as próprias mãos, como ele mesmo disse, E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo, construindo tendas, que o trabalho é necessário, não é opressão, como dizia Paulo Freire, na pedagogia do oprimido. O marxismo é imoral, meus irmãos, pois na visão deles, todo tipo de amor é válido. Recentemente eu fiquei pasmado quando eu vi pessoas aí de viés marxista, meus irmãos, defendendo que um homem de, vamos supor aí, de 35 anos, ele pode se relacionar com uma menina de 12, que isso aí é amor também, que isso não é aquela coisa feia lá que nós sabemos, aquela palavra feia lá que eu não quero falar aqui. Homens que têm atração por crianças são uns vagabundos, não são doentes mentais, são hipócritas, são pessoas verdadeiramente más, meus irmãos, que merecem ter penas mais justas aplicadas para eles. Desta forma, todo tipo de amor é válido. Então eu posso falar aqui, eu vou repetir, pedófilos, estupradores, assassinos, meliantes, assaltantes, todos eles aí são tratados como coitadinhos, que têm que ser tratados. Um único tratamento que um criminoso deve receber é a sua retirada da sociedade e ter penas mais justas aplicadas a eles, pois na realidade a sociedade é que é vítima deles, desses canalhas, não ao contrário. Enquanto isso, essa ideologia nefasta trata criminosos como gente, e pessoas de bem, trabalhadores honestos, são tratados como lixo. É uma inversão de valores. A verdade está sendo relativizada, o certo se torna errado e errado se torna certo. A verdade torna-se mentira, e assim a mentira, por meio de narrativas falsas e espúrias, é colocada como verdade. Mas qual é o objetivo, meus irmãos, dessa ideologia nefasta aí? O marxismo cultural ou ideológico, que culmina na cultura woke, só tem um objetivo: destruir os meios de produção e o capital, seja por meio de uma guerrilha armada, de uma revolta armada popular, ou através de sua infiltração na cultura e na educação, procurando tirar a estabilidade de uma sociedade por meio de batalhas de classes, negro contra branco, branco contra negro, gay contra héteros, marido contra esposa e assim por diante.
O marxismo é uma seita diabólica, queridos amigos, que por onde passa tem espalhado aí ódio, miséria e morte. A nossa vizinha Venezuela que o diga aí, quantas e quantas pessoas ali não foram mortas, quantas pessoas não foram espalhadas no êxodo que aconteceu ali, por diversas partes aí da América Latina, inclusive aqui do Brasil. O marxismo é diabólico, pois ele mente quando diz que é defensor do trabalhador, quando na verdade ele luta pela causa dos criminosos. Eu nunca vou me esquecer do absurdo, meus irmãos, que foi as eleições de 2022, quando nós víamos um disparate ético acontecendo, criminosos em vários presídios comemorando que o atual presidente havia sido eleito, porque eles sabiam que esse atual presidente iria facilitar as coisas para ele, enquanto que o anterior não facilitava. O anterior procurava criar leis mais rígidas para ser aplicado nesses criminosos, para que depois eles pudessem aprender e ser reintroduzidos na sociedade. Então, o marxismo mente quando na verdade ele luta pela causa dos criminosos, quando diz que o bandido é vítima da sociedade, mente quando despreza o trabalhador e cria leis aí para facilitar a vida de quem causa só o mal. Criminoso não é vítima da sociedade, meus irmãos. Criminoso é agressor e merece ser punido. Trata-se de um câncer, uma mazela em nossa sociedade e devem ser punidos, não afagados, como acontece por meio dos tais direitos humanos que hoje foram criados apenas para afagar aí a vida de criminosos, pessoas que só cometem o mal. O marxismo é um fracasso, queridos amigos. Em verdade, o grande fracasso desta ideologia se dá pelo fato de que ainda hoje ele segue espalhando miséria, morte, fome e fracasso por meio de suas ideias equivocadas, de seu sistema econômico débil e fracassado, deficiente, que relativiza também o preço das coisas, relativiza as leis econômicas. Karl Marx chega aí a dizer aí com aquela teoria aí idiota da mais-valia, de que o preço é relativo. Quem é que garante que o preço que o produtor coloca aí nos alimentos que ele produz realmente é o verdadeiro? E eu posso dizer para vocês, meus irmãos, só é capaz de colocar o preço correto em cima de um produto a pessoa que trabalhou para produzir aquele produto. Se a pessoa não trabalhou, ela não sabe. Desta forma, eu como comerciante, eu posso dizer para vocês também que nós sabemos colocar o preço nas coisas, porque quando nós vamos atrás dos produtos que nós precisamos, nós olhamos o preço que nós estamos pagando para adquirir aquele produto e depois nós calculamos os gastos que nós temos para levar até o cliente final, gastos de energia, de logística, todo esse tipo de coisa, para que possamos colocar um preço que seja justo para que nós possamos lucrar também. Porque se não conseguirmos lucrar, não faz sentido estar trabalhando com aquilo. Então, definitivamente, meus irmãos, o sistema econômico marxista aí, ele é deficiente, ele é fraco e já tinha sido superado no seu tempo. Relativiza também as leis econômicas. Gente, definitivamente, como cristãos, nós devemos reprovar com veemência as ideias aí de Marx, pois elas são antibíblicas. Materialistas e antropocêntricas, são utópicas, pois visualizam um mundo que é impossível de existir. Porque quando tudo é igual, quando todo mundo ganha igual, no final ninguém tem nada. Porque é necessário, meus irmãos, que tenham os super ricos para que possam fornecer trabalho para aqueles que não conseguem ainda ter um pouco mais de riqueza. Então são necessários. E eu posso concluir com vocês aqui, o marxismo é uma mentira de Satanás, pois define que o homem é soberano do homem e não Deus. Meus irmãos, a grande crise humana não é uma crise econômica que pode ser resolvida com uma boa administração. A grande crise do homem é espiritual, meus irmãos.
E essa crise não se resolve com narrativas falsas e utópicas, ou com uma revolta popular armada. Essa crise só pode ser resolvida por meio de Cristo e seu sacrifício na cruz do Calvário, porque o homem é pecador, é depravado moralmente e espiritualmente. A única forma de resolver esse problema é através da palavra de Deus, sua mensagem revelada nos 66 livros do cânon bíblico. E por fim, um dos grandes problemas do marxismo ideológico consiste no fato de que ele, por meio de suas tentativas mirabolantes aí de resolver os problemas humanos, a miséria humana, através do próprio homem, e constantemente tem fracassado. Então a ideia por trás deste argumento que eu trago aqui, o grande fracasso do marxismo, é que ele quer resolver os problemas, a miséria do homem através do próprio homem. E o problema está dentro do homem. O problema é o pecado. É essa depravação total que o ser humano caiu quando pecou. E desta forma, a única maneira de resolvermos o problema é através da palavra de Deus, é através de Cristo. Então o marxismo é um fracasso, pois por meio dessas tentativas mirabolantes e rasas, tenta resolver a miséria do homem através do próprio homem e constantemente tem fracassado. As lutas internas de mortos espirituais não vão ser resolvidas espontaneamente. O único capaz de sanar a nossa limitação, que nasce no nosso pecado, a nossa angústia existencial, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é Karl Marx, não é Hegel, não é Foucault, nenhum desses homens aí que defendem ideologias espúrias que são contrárias à palavra de Deus. Meus irmãos, nós temos que definir qual é a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão está sendo aí definida por meio de um viés aí totalmente contrário à palavra de Deus, um viés esquerdista, ou nós estamos aí construindo a nossa cosmovisão através da palavra de Deus. É necessário nós refletirmos sobre isso. Que Deus nos abençoe grandemente.